Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 8. Filipenses 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, pleno, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Paulo escreve esta carta gloriosa, esta carta que é realmente um hino de esperança, irmão. Um hino de louvor a Deus e de esperança. Paulo fala de esperança, viu? Em outras cartas, em outros momentos. Paulo fala, por exemplo, lá em Coríntio, primeira aos Coríntios, capítulo 13, ele diz: agora restam a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Ele fala da espera. Esperança vem de espera. A esperança é o sentimento em que nós compreendemos, meus irmãos, que há uma espera. Quem tem esperança, espera alcançar algo. E é o motivo de Paulo escrever essa carta. O motivo de Paulo escrever essa carta é manter viva a esperança dos crentes, a esperança dos cristãos. Agora, quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, ele estava em uma situação de aparente desespero. Ele estava em uma situação de desespero, porque ele estava preso. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, sob um olhar humano, nós poderíamos esperar de Paulo, nós poderíamos olhar para Paulo e esperar dele o quê? Desespero. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque preso e com um futuro incerto,
lá na cadeia, no calabouço, por causa do Evangelho. Aleluia. O apóstolo Paulo escreve, meus irmãos, aquela que talvez é a sua maior mensagem de esperança. Isto vai permear toda a carta de Filipenses. E nesse trecho que nós lemos, irmãos, a partir do versículo 8, ele diz, brincando com as palavras, e é por isso que fica tão gostoso, viu? Fica tão bom de lermos. Ele brinca com as palavras, porque ele pega palavras que são contrárias e ele joga esse jogo que nós chamamos, grosso modo, de dialético. Ideias que estão sendo colocadas ali, normalmente contrárias nos escritos de Paulo, e ele vai contrastando, vai colocando um conceito diante do outro para trazer uma verdade profunda. Está escondida nas suas palavras. O apóstolo diz: eu tenho por perda todas as coisas. E no final ele diz, no mesmo versículo, para que possa ganhar a Cristo. E aqui ele ensina através dos termos de perda e ganho, mostrando, irmãos, porque ele estava em uma situação de aparente desespero, cheio de esperança. Como é possível que Paulo estivesse cheio de esperança em um momento de desespero? Ele explica por quê. Ele diz por quê. Porque para ele, irmãos, o segredo principal, talvez, de sua caminhada é o fato dele valorizar as coisas desse mundo devidamente. Quando Paulo tira o olhar, meus irmãos, desse mundo, e quando eu falo aqui mundo, eu não estou falando, meus irmãos, das pessoas, ou até da minha vida de serviço a Deus no mundo, mas eu estou falando do sistema que nós criamos, do sistema mundano, daquilo que atrai o homem para esta realidade. Quando Paulo retira a sua perspectiva deste mundo e a coloca, louvado seja o nome do Senhor, no céu, ele valoriza esse mundo devidamente e ele valoriza o céu devidamente. Paulo diz que as coisas deste mundo para ele são como refúgio, dejeto, esterco. Ele vai usar essa palavra, meus irmãos, forte, para inclusive os padrões em que Paulo exortava, viu? Ele está falando uma palavra forte, porque ele queria colocar na mente dos filipenses que eles não se entristecessem, que eles não se desesperassem, que eles não se contristassem, que eles não se abatessem, porque apesar de Paulo estar preso, bendito seja o nome do Senhor, ele tinha tudo por perdas, aleluia, pelo fato dele ter ganhado a Cristo, meus irmãos. Cristo era o grande impulsionador da vida de Paulo. Era a mola que impulsionava, era o motor que fazia Paulo caminhar, que fazia Paulo dar um passo atrás do outro, que não permitia que ele desistisse, que não permitia que ele se desesperasse, embora, dadas as lutas de Paulo, meus irmãos, ele tenha ocasionalmente se desesperado. E quem diz isso é ele mesmo, viu? Em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz assim: não quero que sejais ignorantes acerca das tribulações que me sobrevieram na Ásia,
Tribulações essas que foram acima das minhas forças, e mediante as quais eu me desesperei da própria vida. Ele ficou sem esperança, inclusive, de viver. Mas, meus irmãos, Paulo era esse homem que tinha um compromisso com a verdade. E ele nunca maquiou a verdade em suas cartas, pelo contrário. Ele sempre, meus irmãos, trouxe a verdade para que as pessoas pudessem ver a verdade e que as pessoas pudessem, meus irmãos, se chocar com a verdade, para que a verdade mudasse as suas vidas. E Paulo muito bem sabia, meus irmãos, que só tem uma força, viu, neste mundo que transforma o homem, e essa força é a verdade. E não é à toa que Jesus disse, como disse o irmão aqui antes de mim, o Senhor Jesus falou sim em João, aleluia, 14,6, numa resposta a Tomé. Tomé, que era um homem, meus irmãos, muito prático, muito humano, viu? Tem uma expressão, humano, demasiado humano. Muito humano, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como é que eu sei que é o caminho onde tu estás? Como é que eu sei que é o caminho verdadeiro, em outras palavras? E Jesus, então, responde a Tomé nesse texto tão conhecido, em João 14,6, quando diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa onde você esteja, se abaixo do burro, acima do morro, se na pista, na estrada, se no deserto, se no mar, não importa, irmão. Onde você estiver, se Cristo estiver com você, você está no caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o caminho é Ele. O caminho é Jesus. E Paulo estava ensinando, com outras palavras, que ele trilhava esse caminho. E é por isso que ele diz, ele fala de um modo como se o caminho a ser trilhado fosse físico. Eu me esquecendo das coisas que para trás ficam, vai dizer depois. Eu rumo para o alvo. Veja, ele fala como se ele estivesse realmente caminhando, como se ele estivesse andando. Estava, viu, gente? Não fisicamente, mas ele estava caminhando. E não somente ele, todos nós também estamos. O apóstolo Paulo continua, no versículo 9 ele diz: e seja achado nele, não minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem da fé, ou pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Meus irmãos, Paulo ensina sobre a vida cristã, terminando naquilo que importa. Mas pastor, o que é que importa? O que importa é o fim, irmãos. Preste bastante atenção, na caminhada cristã, todas as etapas são importantes. O início, o meio e o fim. Tudo é importante. Mas a Bíblia diz assim, olha, melhor é o fim das coisas que o início delas, do que o seu princípio. Por quê? Porque nós podemos começar, meus irmãos, às vezes, até de modo equivocado. Mas nós não podemos terminar equivocadamente não, viu? Nós podemos começar a nossa vida e até, no meio dela, trilharmos caminhos estranhos. Mas nós não podemos terminar em um caminho estranho, não. Nós podemos errar, meus irmãos, e alguns erram, viu? Durante quase toda a vida. Mas ao fim dela, não pode errar. E aqui, meus irmãos, fica um ensino que é baseado nas palavras do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou, meus irmãos, que haveria pessoas que no momento derradeiro são aqueles trabalhadores, né, que são contratados às 5 da tarde e recebem o mesmo salário daquele que foi contratado às 8 horas da manhã. Porque a graça do Senhor é perfeita, bendito seja o nome do Senhor.
Mas aqui, meus irmãos, resulta de que nós, meus irmãos, precisamos atentar às palavras do apóstolo, compreendendo que o fim para aquele que é fiel, louvado seja o nome do Senhor, é um fim glorioso. É um fim de glória. Por quê, irmãos? Porque, aleluia, aquele que é fiel ressuscitará. Meus irmãos, isso é algo que deve estar sempre na consciência do crente, da igreja, do povo de Deus, daquele que proclama a fé em Jesus Cristo, deve estar sempre na consciência dele. O quê? O fato de que a história não acaba aqui. Como é o nome do tema de vocês? Rumo à terra prometida. Meus irmãos, quando Abraão foi convocado por Deus e encaminhado a uma terra que ele nem sabia onde era, ele foi pela fé. Chegou na terra, pisou nela. Deus prometeu que daria aquela terra que se tornaria terra prometida, não é? Deus prometeu que daria aquela terra para os descendentes de Abraão, e deu. O Senhor Deus deu a terra ao povo. E tudo isso está na Bíblia, meus irmãos, como uma alegoria, bendito seja o nome do Senhor, para algo, meus irmãos, infinitamente mais glorioso. Porque os judeus, muito tempo depois de estarem na terra, eles fizeram um templo, e aquela terra ali, a terra de Israel, deveria ser, meus irmãos, uma terra de sacerdotes. É o que Deus diz lá em Êxodo 19. Se vocês ouvirem a minha voz diligentemente, se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão um povo de propriedade exclusiva. Vocês serão a nação santa, uma geração santa, um reino de sacerdotes. É o que Deus diz lá em Êxodo 19, 4, 5. Mas Jesus, meus irmãos, que é o rei deste reino, aleluia, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que o apóstolo Pedro faz? Pega estas palavras de Êxodo 19, 4, 5 e agora lança a igreja. Naquelas famosas palavras do apóstolo Pedro, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, nós hoje somos o Israel de Deus. E como, meus irmãos, Israel, quando saiu do Egito, caminhou de volta à terra prometida, nós caminhamos, peregrinamos, aleluia, a nossa jornada rumo à terra prometida. Mas como é que nós devemos fazer isso, pastor? Uma coisa eu já disse. Primeiro, você não pode valorizar o mundo como, meus irmãos, muitos valorizam. Você tem que valorizar o mundo devidamente, colocando-o no seu lugar, dentro do seu coração, e valorizar a Deus devidamente. Isto é fundamental. E aqui, meus irmãos, o segundo ponto é compreendendo que no final desta caminhada, nós, meus irmãos, não importa, preste bastante atenção, viu, irmãos? Não importa em que situação externa nós cheguemos, se, meus irmãos, internamente estivermos com Ele e Ele estiver conosco, nós todos, aleluia, tomaremos o prêmio da nossa vitória. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, meus irmãos, pinta este termo, pinta esta ideia com a figura da ressurreição. Porque os mortos em Cristo ressuscitarão.
o anjo Gabriel diz a Daniel, lá no livro de Daniel, escreve essas palavras, Daniel, e encerra, porque elas não são para teus dias, são para dias distantes. No fim, aleluia, tu e alguns do teu povo ressuscitarão do pó da terra, e vocês brilharão no firmamento com o fulgor das estrelas. Bendito seja o nome do céu, meu irmão. Deus está presente aqui nesse lugar, irmão. Você crê que Deus está presente aqui nesse lugar? Quem crê aí, meu irmão, dá um glória a Deus bem forte. Deus está presente nesse lugar, irmão. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo continua, irmãos. Aí no 12 vem esse texto tão conhecido, Filipenses 3,12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja pleno, perfeito. A palavra aí perfeito não é perfeito moralmente, viu? É totalmente maduro. Ele sabia que não era, que não havia chegado à plenitude. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Meus irmãos, a grande diferença entre aqueles que têm esperança e os que não têm é porque os que têm esperança sabem para onde estão indo. Quem não tem esperança não tem alvo. Quem não tem esperança não sabe para onde vai. É como uma pessoa míope caminhando num escuro completo, sem nenhum ponto de referência, meu irmão. Não tem como ele enxergar nada. Mas louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque nós sabemos para onde vamos. Aleluia. Quando Paulo diz assim, me esqueço das coisas que para trás ficam, ele está falando em dois sentidos, irmãos. No sentido físico, porque de fato ele caminha para a morte física, não espiritual. E ele está falando em outro sentido, num sentido muito mais elevado, irmãos, no sentido espiritual, porque quando ele diz que ele prossegue, é porque ele ascende. A cada dia que passa, Paulo se torna mais crente, mais santo, mais chegado às coisas de Deus, mais faminto de Deus. Veja que a sua fé não arrefece, não diminui. Quando ele diz que prossegue para o alvo, ele está dando um testemunho pessoal, dizendo, irmãos, que o seu coração está cada dia mais ávido para estar com Cristo. Ele não se acostumou, meus irmãos, preste bastante atenção. Ele não se acostuma à presença de Jesus, de modo nenhum. Ele está mais faminto, ele está até, meus irmãos, ansioso para se encontrar com Cristo. A forma como Paulo escreve diz isto, sugere isso, que Paulo era um homem que queria mesmo, viu, se encontrar com Cristo. Quando ele diz, olha, para mim, aleluia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está usando uma palavra, irmão, para que as pessoas entendessem que morrer para ele é uma coisa muito boa, porque ele estaria perto de Jesus, a quem ele ansiava, irmão. Nós não podemos, meus irmãos, ter a ideia da dimensão da terra prometida se nós não a ansiamos. Nós precisamos ansiá-la, ansiar por ela, nós precisamos almejá-la, nós precisamos querer estar lá. E hoje, meus irmãos, é um desafio tremendo fazer com que os crentes pensem no céu, cantam sobre o céu, falam sobre o céu, mas não meditam no céu, irmãos, porque o céu não é aqui. Esse mundo passa, bem como a sua concupiscência. Tudo neste mundo vai passar, tudo neste mundo passa. Onde é que está Roma hoje? Não falo da capital do país Itália, da Itália. Eu falo do império.
Onde está o Império Romano hoje? Meus irmãos, ele pode ressurgir com outra coisa, mas aquele império acabou-se. Todos os impérios surgem e ruem. Todos eles vão à ruína. Todos viram pó. Não há nada que o homem faça, que ele crie, que ele diga, que ele construa, que dure para sempre. Nada. O homem que mais teve inteligência nos seus dias foi Salomão, dado por Deus. Foi exatamente isso que ele escreveu. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão em Eclesiastes. Tudo que o homem fez, para quem será? Por isso que reputo que todas as coisas são vaidade e correr atrás do vento. No final deste livro, que ele escreve já velho, Salomão, ele dá uma palavra para os jovens e diz: jovem, medita no Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que dirás, não tenho prazer neles. Medita no Criador nos dias da tua mocidade. Salomão encerra Eclesiastes dizendo exatamente isso: de todas as coisas que ouvistes, a mais excelente ou a que importa é: teme a Deus e aparta-te do mal. Pronto. Teme a Deus e aparta-te do mal. Porque é isto que você levará para a eternidade. Nem as roupas que você está vestindo agora, e eu também, levaremos. Não levaremos absolutamente nada para a eternidade, a não ser, aleluia, aleluia, a nossa fé, a nossa esperança e o amor. Mas curiosamente, irmãos, lá em Coríntios, 1 Coríntios 13, Paulo disse que essas três restam, mas a maior dessas é o amor. Sabe por quê? Porque quando eu chegar na terra prometida, na minha e na sua terra prometida, quando chegarmos na terra prometida, quando virmos e quando formos vistos por Ele face a face, aleluia, quando conhecê-lo como também sou conhecido, quando estivermos diante da sua presença, não precisaremos mais nem de fé, nem de esperança. A fé e a esperança durarão até aquele momento. Mas quando eu vi, eu não preciso mais de fé. Fé, meus irmãos, é a certeza que existe algo que eu não estou vendo. Mas no momento em que vejo, não preciso mais de fé. E quando eu o vi, não esperarei mais nada. A espera terá terminado. Aleluia. A espera terá acabado. A fé e a esperança durarão até aquele momento. Mas o amor adentrará a eternidade. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: restam esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Porque o amor, meus irmãos, ele adentra e segue por toda a eternidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque, meus irmãos, estamos nessa caminhada, porque prosseguimos, porque avançamos, porque lutamos, labutamos, os desafios aparecem, ultrapassamos os desafios, porque, meus irmãos, somos atingidos, às vezes choramos, mas continuamos seguindo. Aleluia! As coisas se colocam, os espinhos se botam na frente, irmãos, as barreiras se levantam, as coisas acontecem para que nós não mais avancemos, mas
mas o Senhor, aleluia, abre o caminho, o mar diante de nós. O Senhor, no meio do deserto, faz com que rios corram no ermo, e nós não somos abandonados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós continuamos seguindo para o alvo, aleluia, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Bendito seja o nome do Senhor, irmão. Aleluia. Até chegarmos diante dele. Oh, aleluia. Quando Adão foi expulso do paraíso, viu, irmão? O Senhor Deus disse assim: eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Expulsemos ele do Éden, para que ele não tome do fruto da árvore da vida, coma e viva eternamente. Se o homem tivesse comido o fruto da árvore da vida, irmãos, olha, presta atenção, viu? Pecador, depois do pecado, só haveria um caminho para o homem, viu? A condenação eterna. O homem, ele seria eternamente condenado. Quando Deus expulsa o homem do Éden para que ele não coma do fruto, não é para que ele não fique bem bom ali no Éden não, irmão. É para que ele não coma do fruto da árvore da vida. O Senhor Deus tira o homem do Éden. Nós imaginamos que o Éden foi totalmente destruído no dilúvio, porque ele perdura, e a Bíblia não fala do fim do jardim, mas nós sabemos que o dilúvio reconfigurou a terra inteira, mudou tudo. Nós perdemos a árvore da vida, irmão. Mas a visão do Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, é que quando a nova Jerusalém vier como uma noiva ataviada para o seu noivo, quando ela vier, meus irmãos, a cidade santa, a terra celestial prometida, quando ela vier, no meio da cidade, bendito seja o nome do Senhor, corre um rio puro como cristal, diz João no livro do Apocalipse. E ele dá uma palavra extraordinária. Ele diz: e de um e do outro lado, da margem do rio, das margens do rio, nas margens do rio da vida, que corre pelo meio da cidade, nós temos várias árvores da vida, de um lado e do outro. E estão plantadas, irmãos, para que, aleluia, os vencedores comam dela. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sigamos para o alvo do nosso chamado. E o Senhor Jesus, mais uma vez, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia, chama a mim e a você, para que continuemos firmes, aleluia, no caminho, irmão, que Ele separou para nós.